Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e tenha um dia muito abençoado. No programa de hoje, nós vamos ver temas muito interessantes, como, por exemplo, você vai ver que vários animais em alguns estados, após uma possível ingestão de produtos produzidos pela empresa Bassar Indústria e Comércio Limitado, morreram. Você vai ver também que a Covid-19 volta a atacar a China e pode movimentar negativamente o mercado econômico mundial. Vamos comentar também sobre a Petrobras, que cortou mais uma vez os preços do etanol e da gasolina. E também vamos falar sobre inovação, desenvolvimento de novas tecnologias para o bem do planeta. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a morte de vários animais, cachorros, em alguns estados, após uma possível ingestão de produtos produzidos pela empresa Bassar Indústria e Comércio Limitada. Diante dos riscos iminentes à saúde dos animais, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou, no dia 2 de setembro, sexta-feira, o recolhimento em nível nacional de todos os lotes de petiscos da empresa Bassar Indústria e Comércio Limitada, em razão da suspeita fundamentada de decorrência de produtos contaminados. A equipe do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura esteve no local e interditou a fábrica localizada em Guarulhos, no estado de São Paulo. O fechamento até que seja apresentada todas as informações requeridas pela fiscalização. A princípio, os produtos identificados com suspeita de contaminação são o Everyday, sabor fígado, lote 3554 e o Dental Care, lote 3467. Além disso, o recolhimento desses petiscos devem ser feitos pela empresa e os produtos devem ficar apreendidos nos armazéns da própria empresa. E, de acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio de informação preliminar, já são 9 cachorros mortos após ingerirem os petiscos da marca Bassar, com suspeita de substâncias tóxicas. E agora vamos comentar sobre a Covid-19, que volta a atacar a China e pode movimentar negativamente o mercado econômico mundial. Notícias vindas da China que movem os ponteiros do mercado no dia apontam que o último dia 3 de setembro, as autoridades chinesas colocaram em lockdown a mega cidade de Chengdu, a qual tem população de 21 milhões de pessoas, no esforço de controlar a nova onda de Covid-19, que se espalha também por outros centros urbanos de grande importância. Chengdu e outras 39 cidades chinesas estão passando pelo surto mais abrangente de Covid-19 desde o mês de abril, quando uma onda de casos acometeu a cidade de Xangai. Essas cidades unidas, elas equivalem a 32% do PIB da China. A imprevisibilidade com relação à duração que terá as novas restrições impacta severamente os mercados de petróleo, que dependem vitalmente da China para uma visada recuperação da demanda. E agora Felipe Fabre, zootecnista e analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado do boi. Confira. Olá pessoal, Felipe Fabre, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e vamos trazer hoje o fechamento do mercado do boi gordo aqui nas praças paulistas. Abriu o mês com queda nas cotações no dia 1º de setembro, uma queda de R$ 5,00 na referência para o boi destinado ao mercado interno aqui em São Paulo e também para o chamado boi China. Situação de pressão de baixa vigente praticamente desde a segunda quinzena de julho e ao longo de todo o mês de agosto perdura no mercado pecuário.
E com isso, a cotação do boi gordo sofreu uma queda de quase R$20 por arroba no acumulado do mês de agosto de 2022. A referência aqui para São Paulo hoje para o boi com destino às exportações é de R$300 por arroba. No início do mês falávamos de R$320 a R$315 por arroba. E o bovino cujo destino é o mercado interno é apregoado aqui a R$288 por arroba. Todos esses preços são preços brutos e a prazo para a gente descontar os impostos ainda. Com relação a vaca e novilha aqui em São Paulo, o dia de hoje foi de estabilidade para as cotações da vaca e da novilha. Também a cotação do boi gordo estável no dia de hoje, um mercado um pouco mais frio nesta sexta-feira, com a vaca negociada a R$270 por arroba, preço bruto e a prazo também, e a novilha gorda a R$282 por arroba, preço bruto e a prazo. Destaque no dia aqui com relação à praça de BH, onde nós tivemos uma queda de R$2 para a novilha gorda nessa sexta-feira, com a novilha negociada na praça de Belo Horizonte a R$260 por arroba. Para o boi e vaca gordo, preços estáveis na praça mineira, com o boi gordo negociado a R$274 por arroba, preço bruto e a prazo, e a vaca gorda a R$258. Para encerrar a nossa análise, o destaque que trazemos é com relação à exportação de carne bovina in natura, que foi recorde histórico no mês de agosto de 2022. Nós exportamos 203 mil toneladas de carne bovina in natura, com um faturamento no período de 1,25 bilhão de dólares com os embarques de carne bovina no mês de agosto. Então nós temos um ritmo hoje para exportação muito bom, mas em contrapartida um cenário no mercado interno que tem pesado muito na precificação da arroba do boi gordo, e isso deve se manter em curto prazo para o mercado pecuário. Bom pessoal, por hoje é isso. Obrigado a todos e até a próxima. E agora você vai ver que aconteceu mais um corte nos preços dos combustíveis. A partir do anúncio da Petrobras, no quarto e forte corte dos preços da gasolina, os negócios como etanol hidratado travaram de vez e distribuidor não comprava das usinas e não vendia aos postos. Até então, a parte da manhã da última quinta-feira, dia 1º, havia pouca liquidez para o etanol ante o aviso da véspera do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que a estatal apresentaria novidades na última sexta-feira, dia 2. O concorrente derivado do petróleo vai valer menos 7% nas refinarias, em redução a 25 centavos por litro. Os preços ofertados estavam seguindo as quedas diárias nas usinas e distribuidoras, dentro do quadro que já se vê há várias semanas. Se houver vendas da indústria às intermediárias e destas ao varejo, serão por valores que incendiarão o etanol. Logo, o mercado trabalha com base de 7% para mais de redução na usina no acumulado da semana. E na última semana, a queda foi de 6,8%, com o litro valendo R$ 2,41 limpos, renovando 3 períodos anteriores de intensa fragilidade nas cotações em dados do CPEA. As distribuidoras cederam 1,48% no último dia de agosto. Apesar dos cenários políticos e econômicos incertos, o agronegócio continua contratando e, na melhor das perspectivas, pode crescer até 5% neste ano. A alta de 50% na busca por profissionais ligados à ESG. ESG é uma sigla inglesa que significa, na prática, no dia a dia, significa práticas ambientais, sociais e de governança. E ela representa um direcionamento nesse sentido, acentuando no setor. E é o que, pelo menos, aponta um levantamento da Michael Page, uma das maiores consultorias especializadas em recrutamento de média e alta gerência e parte da Page Group.
As empresas procuram, segundo a pesquisa, profissionais com perfis capazes de conectar o alto potencial produtivo e tecnológico do agro às boas práticas ESG, do nível de projetos e especialistas à diretoria financeira. Só para você ter uma ideia, um diretor financeiro e de ESG, o que ele faz? Ele é responsável por relacionamento com o mercado financeiro e a captação de recursos. O profissional vai desenvolver e implantar o projeto Governança e Sustentabilidade em toda operação. Salário varia de 35 mil a 50 mil. Já um REID de sustentabilidade, e o que ele faz? O REID de sustentabilidade é o responsável por mapear áreas operacionais que podem ser oportunidades para implantar as ações de sustentabilidade. O salário varia de 20 a 25 mil. Um gestor de projetos para carbono eficiência. O que ele faz nesse projeto? Ele aconselha e desenvolve projetos de melhoria e eficiência de carbono junto aos clientes, auxilia na implementação dos modelos de eficiência de carbono da empresa, salário de 18 a 22 mil. E um especialista em ESG. O que faz esse especialista? Ele é o profissional responsável pelo aconselhamento e implantação das práticas ESG, além de funcionar como o vetor de operacionalização e parceiro das áreas de negócio na empresa. Ele conecta a companhia a projetos sociais e também de sustentabilidade. E o salário varia de 10 a 15 mil reais. E depois do intervalo nós vamos falar sobre enfesamento do milho e também sobre fertilidade do solo. Nós voltamos já, é um minuto só. Quinta da carne é na Rede Store Supermercados. Colchão mole ou patim bovino R$ 29,99 o quilo. Alcatra ou contra filé bovino R$ 33,99 o quilo. Costela gaúcha ou traseira bovina R$ 18,99 o quilo. Colchão duro, lagarta ou paloma bovina R$ 28,99 o quilo. Capa da paleta A100, paleta músculo dianteiro, músculo traseiro ou peito bovino R$ 23,99 o quilo. Acompanhe as nossas ofertas nas redes sociais. Rede Store Supermercados, as melhores ofertas para você. De Goiânia. E essa aqui é uma das 6 policlínicas que construí e entreguei ao povo goiano. A regionalização da saúde é uma realidade. Estadualizei e criei 7 hospitais regionais e mais de 900 leitos de UTI em todas as regiões do estado. E vamos fazer muito mais. Mais policlínicas, mais hospitais regionais e um hospital do câncer para tratamento infantil que será referência internacional. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um.
Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora vamos falar sobre enfesamento do milho. Os enfesamentos, eles são considerados atualmente um dos principais desafios fitossanitários da cadeia produtiva do milho aqui no Brasil. E já que podem reduzir em mais de 70% a produção de grãos em plantas suscetíveis. Durante o 43º Congresso Nacional de Milho e Sorgo, que será promovido nos formatos presencial em Sete Lagoas, Minas Gerais, e também online, de 12 a 15 de setembro deste ano, o assunto será tratado na palestra Complexo dos Enfesamentos, Desafios Técnicos, pelo pesquisador Charles Martins de Oliveira. Ele é da Embrapa Cerrados. A apresentação vai integrar o painel Os Desafios do Manejo de Enfesamentos na Cultura do Milho, no dia 14. Os enfesamentos são doenças vasculares e sistêmicas que ocorrem na cultura do milho. São provocados por dois patógenos distintos: o espiroplasma, agente causal do enfesamento pálido, e o fitoplasma, que causa o enfesamento vermelho. Ambos são transmitidos pela cigarrinha do milho, a Dalbulus maidis. O único inseto vetor conhecido no Brasil. Desde 2015, grandes populações desse inseto vetor têm sido registradas nas diferentes regiões produtoras de milho, como Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e, mais recentemente, no Rio Grande do Sul, no Paraná e também Santa Catarina. E agora eu vou conversar com Felipe Bertol. O Felipe, ele é agrônomo, ele é mestre em ciência do solo, pesquisador da Fundação Mato Grosso. E, recentemente, teve um evento lá no Mato Grosso, que foi o 14º Encontro Técnico do Algodão. E agora foi discutido lá naquela época, nesse evento, na semana passada, questões do solo, principalmente para a cultura do algodão. Mas nós sabemos que o algodão precisa de boa quantidade de água, luminosidade e boa parte do seu desenvolvimento. E não só para o algodão, outras culturas, também como milho e soja, necessitam de boas condições físicas, químicas e biológicas. Felipe Bertol, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. É um prazer conhecê-lo para falar de um tema altamente importante, que é, vamos dizer assim, não precisamente o algodão, mas a vida que dá o algodão, que é o solo, né? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Antônio. Bom dia aos telespectadores. Primeiramente, é um prazer estar conversando com vocês. Sim, a cultura do algodão ela tem um desafio muito grande, ela tem um custo muito alto e, consequentemente, uma necessidade, principalmente de água, muito alta. Mas não é só de água, é o ambiente correto, na hora correta, ao longo do seu ciclo. Então, quando a gente vai para um ambiente mais fraco, o desafio se torna muito maior do que um ambiente de alta fertilidade, assim como para todas as outras culturas. Bom, Felipe, existe uma preocupação muito grande e essa preocupação não é de hoje. Os nossos solos, vamos pegar aí Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, sai algodão, entra soja, entra milho, entra algodão e pá, e vai nisso e aumenta a quantidade de fertilizante, aumenta produto químico. Quer dizer, com o passar do tempo, o fígado do solo, vamos dizer assim, ele começa a dar um sinal de amarelo ou vermelho, né? Dizendo, estamos começando a ficar esgotado, precisa dar uma mexida nisso aí para a gente poder continuar produzindo cada vez mais.
Porque eu acredito que o uso, vamos dizer, de fertilizantes químicos está sendo assim, muito pesado, não está não? Então, Antônio, hoje o sistema produtivo que predomina no Brasil e que produz algodão, ele é o soja, na primeira época, na abertura, hoje no Mato Grosso, então isso vai ser semeado ali por outubro, e depois vem o algodão logo em sequência. O algodão, pelo seu alto valor agregado, ele tem um aporte de fertilizantes muito grande, principalmente fertilizantes nitrogenados. Consequentemente, o processo de reacidificação desse ambiente, ele também é acelerado quando a gente compara com cultivos como soja e milho. Então, sempre há uma necessidade muito grande de manutenção dos níveis de cálcio, magnésio, de não deixar o pH cair, de ter uma saturação por bases sempre muito elevada e assim por diante. Então, são ambientes que, a cada período de tempo, nós precisamos fazer essa manutenção e essa recomendação de calagem. Nós precisamos manter os níveis de fertilizante, principalmente de potássio, que é uma cultura que tem uma demanda muito alta, mas exporta muito pouco, ao contrário da soja, que ela exporta muito e demanda muito também. Então, a gente precisa manter esses níveis, e a adubação nitrogenada, que é um dos principais nutrientes nessa cultura. Então, quando a gente fala num sistema produtivo saudável para a cultura do algodão, hoje não temos muitas alternativas. As plantas de cobertura elas não entram nesse sistema, assim como o milho também não é comum de entrar. Então, nós precisamos achar outras alternativas. Quais são as outras alternativas? Sendo mais eficiente no uso desses nutrientes no solo. Bom, Felipe, nesses últimos 5 anos, nós estamos vendo aí a entrada dos produtos biológicos. Parece que eles estão entrando assim com força total. Esses produtos biológicos, pelo que a gente está vendo, ouvindo, conversando com pesquisadores, eles conseguem dar uma mexida no solo, eles conseguem dar uma, vamos dizer assim, colocar uma nova substância no solo. É mais ou menos por aí? Então, Antônio, nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala de produtos biológicos. São tecnologias muito novas e a gente não tem informação segura para posicionar. Tem tecnologias muito boas vindo aí, porém informação a gente tem pouco. A Embrapa está muito preocupada com os produtos on-farm, devido à grande variabilidade de micro-organismos que esses produtos trazem para o ambiente, podendo ser os benéficos, assim como os maléficos, quando feito de uma forma irregular. Hoje, dentro da Fundação Mato Grosso, a gente testa diversos produtos e, mesmo assim, a gente mantém a cautela. O que nós sabemos o sistema de produção ele sempre fala mais alto. Uma agronomia, uma agricultura de processos, ela sempre vai sobrepor uma agricultura de produtos. São, sim, produtos que vêm a calhar, principalmente quando a gente fala sobre mobilizadores de fósforo, em algumas situações extremamente específicas, alguns promotores de enraizamento, principalmente a maior tecnologia que o Brasil produziu para a soja, que é o Rhizobium. Hoje a fixação biológica ela economiza milhões e alimenta milhões de bocas no mundo. Isso é sensacional. Então, no longo prazo, acredito que nós teremos tecnologias parecidas, sim. Só que no curto prazo, essa revitalização da vida no solo, como o senhor bem falou, não é tão evidente ainda. Precisa de mais estudos para ter mais segurança no posicionamento desses biológicos. Quando o assunto é solo. Quando o assunto é proteção de plantas, isso já tem até uma estabilidade muito maior, umas recomendações muito melhores. Bom, a gente está vendo que, basicamente, toda a safra nós estamos quebrando recorde de produção. E a produção, ou melhor, a produtividade está acompanhando a produção, porque a produção é aumento de área. A produtividade seria produzir cada vez mais na mesma área. Nós está tendo assim uma coisa correndo do lado da outra. A produtividade poderia ser maior, não só do algodão, mas como soja, como milho. Hoje, olhando especificamente para o Brasil, nós somos recordistas em produtividade. Sim. Fazemos o que a gente mais pode com a melhor tecnologia que nós temos. Tem um grupo que trabalha lá no Rio Grande do Sul, o nome desse grupo é Field Crops, que eles falam em Build Gap. O que é isso, Build Gap? É o que a gente poderia produzir se a gente tivesse todas as condições favoráveis e o que a gente está produzindo. Então, essa lacuna, ela
ela tem um motivo, ou é por déficit hídrico ou é por déficit de manejo. Quando a gente olha para a região sul do país e também pegamos os históricos das últimas safras, a lacuna lá é limitada por água. Lá nós temos uma penalização por déficit hídrico maior do que quando a gente olha para o Cerrado Mato-Grossense, principalmente. Quando nós olhamos especificamente para o Cerrado Mato-Grossense, a oportunidade que nós temos, a nossa limitação, isso falando especificamente para a soja, tá, Antônio? A nossa principal limitação é manejo. Mas por que manejo? Porque muitas vezes a gente retira um pouco o pé da soja para favorecer o cultivo subsequente, porque aqui a gente fala em 2 culturas de valor econômico muito expressivo, principalmente que cultiva o algodão. Então a cultura do algodão hoje a gente já não começa a falar ela sobre produtividade e rendimento de algodão em caroço. A gente já está falando em quanto de pluma que eu vou tirar. E essa produtividade cada vez está começando a ser mais favorável. O Brasil está começando a se tornar referência em quantidade de pluma, ou seja, quanto mais pluma nós tirarmos por hectare, melhor, e em qualidade de pluma. Então eu vejo sim como um crescimento na produção pareado com um crescimento de produtividade. Isso fica mais evidente quando a gente vê os potenciais genéticos das cultivares e dos híbridos que chegam no mercado. É cada vez maior e esses são um dos principais responsáveis por isso tudo. Ô Felipe, só para finalizar, quando a conversa é boa, o negócio anda rápido. A questão ambiental, a questão chuva, vamos dizer assim, preocupa? Olha, Antônio, sem chuva não há vida. Sim. E sem chuva não há produção. Quando a gente olha para os históricos recentes, nós tivemos uma variabilidade muito grande no estado do Mato Grosso. Se nós pegarmos, tirando a última safra, as últimas 2 safras, a região norte, ela foi agraciada com poucos volumes de chuva, foi uma infeliz sorte, mas produziram bem. Região sul foi a mesma coisa, a região oeste produziu muito bem em todos os aspectos. Olhando essa última safra, nós tivemos um corte muito grande de chuva para cultivos que segunda safra e uma concentração de chuva muito grande num período de estabilização do milho e da soja, da colheita da soja, que penalizou, e no plantio do algodão, o que foi um dos principais motivos pela um pouco da quebra de safra de algodão nesse ano. Mas quando a gente olha para o sul do estado, a produtividade de soja nunca foi tão boa. Então a gente está observando que ocorre uma variabilidade muito grande. Quais são as perspectivas para a próxima safra? Manter tudo que a gente já fez nos outros anos. Afinal, olhar para a previsão, se programar, se planejar e continuar acreditando que vai ocorrer tudo bem. Água é o nosso principal insumo. Sem água a gente não produz. Tá certo. Felipe, gostei da conversa que nós tivemos, muito boa. Eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui, vamos ver se a gente acerta aí para você voltar. E essa conversa é o tipo da conversa que deixa a gente muito à vontade e traz um grande esclarecimento. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Eu que agradeço, Antônio. Um prazer falar com vocês e todos que precisarem estão aqui no Mato Grosso. A Fundação Mato Grosso está sempre à disposição do agricultor, das empresas, que todos que quiserem conhecer e trabalhar conosco. Tá ok. Um abraço, meu irmão. Obrigado. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase. De vez em quando é bom fazer uma pausa na busca pela felicidade e simplesmente ser feliz. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.